Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Tranquilo? Novo de loja, primeira de luxo. Galera tá chegando aqui, pois é, são 19 horas e 35 minutos em Recife, 20 horas e 35 minutos no horário de Brasília, horário brasileiro de verão. E nós estamos chegando aqui com vocês para mais uma live. Essa live de hoje é voltada especialmente para quem está estudando para a prova da Polícia Rodoviária Federal. Vocês sabem que ao longo da semana, quase todas as noites, quase todas as noites eu faço live, e aí cada dia é uma questão diferente, é um tema diferente que a gente aborda e um público que eu tento abordar diferente. Por exemplo, na live de ontem, que já está postada no meu canal lá no YouTube, eu falei sobre o recurso de apelação na segunda fase do júri, depois do réu ter sido julgado perante o Conselho de Sentença. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre história da Polícia Rodoviária Federal, que é um dos pontos do edital da PRF, tá? Inclusive tem gente, rapaz, Giovanni, lá no curso da PRF do JUS 21 tem aula de história da PRF. Para que eu preciso saber disso? Porque é um dos pontos que tem lá, é uma das disciplinas do seu edital da Polícia Rodoviária Federal, é a história da PRF. No concurso da PRF vai cair, além de direito penal, processo penal, constitucional administrativo, legislação de trânsito, português, cai física aplicada a acidentes de trânsito, raciocínio lógico matemático, geopolítica do Brasil e história da PRF. Então você vai ter ali pelo menos umas 2 ou 3 questõezinhas certas sobre história da PRF, fora que é um tema provável também, alguma coisa envolvendo história da PRF, para ser cobrado ali na parte de língua portuguesa também, como texto de apoio, alguma coisa dessa natureza, beleza? E antes de eu começar a falar para vocês sobre a história da PRF, claro, fazer um resumo aqui, dar aqueles pontos mais importantes, porque a parte mais densa, mais aprofundada, não dá para dar numa live. Eu já gravei essa aula, inclusive, para o pessoal do curso da PRF do JUS 21. Você que é nosso aluno matriculado no curso da PRF do JUS 21, eu já gravei essa aula já está disponibilizada para você na sua área do aluno. Eu fiz um material porque praticamente não tem material sobre a história da PRF. Eu fui pesquisar os materiais que tem, é tudo muito resumido, com pouca informação. Então eu saí catando até nos arquivos do Jornal do Comércio em Pernambuco, eu pesquisei para poder montar o material, já está lá disponibilizado também na sua área do aluno. E antes de eu começar aqui, eu queria dar uma dica para vocês. Tem muita gente que está me perguntando assim: Giovanni, eu perdi a live, como é que faz quando a gente perde a live, não pode assistir? Quase todas as lives que eu faço aqui no Instagram, eu estou postando no meu canal no YouTube. Se você não assiste a live aqui, ela fica salva durante 24 horas apenas. Mas se você não conseguiu assistir uma das lives, ou se você quer rever, se você quer anotar alguma coisa, quer assistir parando a live, termina a transmissão, eu posto a live no meu canal no YouTube. É só você ir lá, é www.youtube.com/Giovanni Moraes, www.youtube.com/Giovanni Moraes, beleza? Então você acompanha ao vivo aqui, e se você quiser rever, parar, porque tem gente que quer pausar, quer anotar, quer pegar um detalhe, ou se você perdeu alguma das lives durante a semana, vai lá no meu canal do YouTube, tranquilo? Bom, e só mais uma informação antecipada, tem algumas pessoas que acham assim: pô, Giovanni, história da PRF, você é professor de direito penal, de processo penal, por que você ministrou aula de história da PRF? Uma informação que talvez muitos não saibam. Eu fui professor de história durante muito tempo da minha vida, inclusive minha primeira formação é história, o meu primeiro trabalho como professor foi em história. Eu fiz meu curso superior de direito
lecionando história. Eu sou um apaixonado por a história, principalmente por a história das corporações policiais e militares brasileiras. Por exemplo, eu tenho um livro quase pronto, que nunca foi publicado, mas está quase pronto. Quando eu me aposentar eu vou terminar, sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então por isso que eu gosto tanto de história da PRF, beleza? O advogado Emerson Paulo: estou sentindo falta das suas aulas no curso de Delta do JUS 21. Sinta falta não, Paulinho está gravando, eu dou a parte especial. Primeiro tem que ter parte geral, cara. Você tem que assistir primeiro a parte geral para depois assistir a parte especial. Tá tudo planejadinho. E se você é nosso aluno lá do JUS 21, você sabe que a gente comunica tudo isso para vocês através do nosso grupo do WhatsApp do JUS 21, beleza? Então vamos embora, vamos começar fazendo um resumo aqui da história da PRF, para que você saiba, tenha pelo menos uma noção dos principais pontos. Formalmente, a Polícia Rodoviária Federal, ela surge em 1928, não com esse nome, tá? Esse nome, Polícia Rodoviária Federal, só vai ser lá na frente. O primeiro nome da PRF é Polícia de Estradas. De novo, o primeiro nome da PRF é Polícia de Estradas. E formalmente a Polícia de Estradas surge por um decreto do então presidente Washington Luiz em 1928. Mas para que a gente possa entender o contexto histórico onde a Polícia de Estradas, que depois se tornaria Polícia Rodoviária Federal, foi criada, eu preciso voltar um pouquinho no tempo aí. Eu preciso fazer uma retrospectiva, retroceder aí uns 30 anos da história. Por quê? A forma da abordagem dos fatos históricos que o Sebrasp vai lhe cobrar nessa prova da PRF é uma abordagem pragmática, é uma abordagem analítica. A história crítica não vai fazer parte do tipo de questão que você vai se deparar. Então a gente precisa sempre estar analiticamente contextualizando todos os fatos para que você entenda o cenário histórico quando eles surgiram. O primeiro registro de importação de um veículo automotor para o Brasil data do ano de 1897. Todos os bens industriais manufaturados que entravam no território brasileiro, eles entravam por óbvio de navio. E existia uma lei, essa lei tinha sido criada no Brasil logo após a proclamação da República, que tornava obrigatório o registro de toda entrada de maquinário em território brasileiro e, independentemente de por qual porto esse maquinário entrasse, o registro da importação precisaria ser encaminhada à alfândega do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, se o cara importasse uma máquina de TA e essa máquina de TA desembarcasse no porto do Recife, a informação desse desembarque teria que ser remetida à alfândega do Rio de Janeiro. E por que a alfândega do Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a capital da República. Lembre-se, a capital do Brasil só é transmutada do Rio de Janeiro para sua atual localização, que é Brasília, no final dos anos 50, durante o governo do então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então a alfândega do Rio de Janeiro, ela centralizava, ela tinha todas as informações sobre todas as importações de bens manufaturados ou industriais que desembarcassem em portos brasileiros. E com base nesses registros, nós sabemos que o primeiro veículo que entrou no Brasil foi importado, inclusive pelo próprio Porto do Rio de Janeiro, foi importado em 1897. Ele veio da França e foi importado por uma pessoa muito conhecida na história do Brasil, que é o Joaquim do Patrocínio, o José do Patrocínio, perdão, que é um dos grandes abolicionistas da história do Brasil. A partir de 1897 entra o primeiro automóvel no Brasil. Entre 1897 e 1900 foram registradas 5 importações de veículos, todos eles vindos da França, tá? Inclusive um que entrou na Bahia em 1900 existe até hoje. E por quê? Porque no final do século XIX, início do século XX, veículo tinha que ser importado desmontado, era algo extremamente caro de ser comprado na sua origem,
mais caro ainda de ser transportado por navio no Brasil, e quando chegava aqui o proprietário ainda tinha que arrumar quem montasse o veículo. E ainda tinha um outro problema, não tinha posto de gasolina no Brasil. Os primeiros veículos eles eram movidos a benzina, que era comprada em farmácia, em botica. A benzina que era usada no início do século XX para fazer curativo, é o que antecede o metrolate. Só que a partir ali de 1910, 1911, vai acontecer uma redução no preço de produção do automóvel, principalmente por causa da implantação lá nos Estados Unidos do modelo da linha de produção do Henry Ford, o modelo chamado Fordismo, que foi concentrado inicialmente para a produção do modelo chamado Ford T4. E aí, a partir dessa ideia do Fordismo, dessa produção em larga escala de veículos, que depois se espalhou para outros bens de consumo, o preço do veículo ele começou a diminuir, deixou de ser algo que só poderia ser comprado pela nata da nata, o creme de la creme da sociedade brasileira, e passou a ser um bem de consumo acessível, claro que não a regra da população, mas acessível a uma classe média alta, porque até ali 1908, 1910, só os grandes barões do café, os grandes pecuaristas, os barões da borracha, os barões do cacau, as pessoas que ganhavam muito dinheiro com a exportação de algodão aqui no Nordeste, tinham capital para importar um veículo, porque era algo extremamente caro. Mas quando veio o barateamento da produção do veículo, principalmente pela mudança do modelo de produção introduzido pelo Henry Ford, o que é que acabou acontecendo? Uma classe média alta urbana, principalmente, médicos, profissionais liberais, advogados, grandes funcionários públicos, passaram a comprar automóveis. E aí você começa a ter uma expansão extremamente considerável do número de veículos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, na cidade de Recife, na cidade de Salvador e, curiosamente, na cidade de Belém do Pará. Você acaba tendo aí, no início do século, eram apenas 5, você chega por volta de 1915, 1916, estima-se que já existissem só na cidade de São Paulo algo em torno de 5.000 automóveis, que é um dos registros são mais precisos. E começou a surgir a necessidade, então, de serem criadas leis para regerem o trânsito e regerem os motoristas. Inicialmente, essas leis eram municipais. Hoje, nós sabemos que todas as regras de trânsito, toda a legislação de trânsito é competência da União, é competência federal. Mas, no início, as primeiras leis de trânsito eram leis municipais. E a primeira cidade a ter uma legislação de trânsito no Brasil foi a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, em 1903, baixou uma lei tornando obrigatória a realização de exame de habilitação para que o indivíduo pudesse comprar um veículo automotor. A ideia da carteira de habilitação, a ideia de você fazer uma prova para poder dirigir veículo, ela surge na cidade de São Paulo em 1903. Depois, em 1906, a cidade do Rio de Janeiro passa a ter uma lei semelhante à lei paulista, que também exigia uma carteira para dirigir e uma prova de habilitação. Você tinha que comprovar que era habilitado antes mesmo de realizar a compra do veículo. Inclusive é dessa época que vem o uso do termo habilitação para a carteira de motorista. Chama-se o motorista habilitado por causa da primeira lei no Brasil, que é a lei paulista. E aí vai se evoluindo, outras cidades criam legislações de trânsito, até que a gente chega em 1910. Em 1910 surge a primeira lei federal que vai reger o trânsito no Brasil. Essa lei disciplinava a velocidade máxima de veículos que os veículos podiam desempenhar. Se fossem veículos destinados ao transporte de mercadorias, essa velocidade máxima era 6 km por hora. Se fossem veículos destinados ao transporte de passageiros, eles podiam chegar até 12 km por hora. Mas aí nós vamos tendo leis espaçadas. Em 1922 surge uma lei regulando a construção de estradas, mas legislação de trânsito efetiva no Brasil, nós só vamos passar a ter a partir de 1928. E por quê?
2 anos antes, em 1926, tinha acontecido uma conferência internacional na cidade de Paris. Decore o nome dessa conferência, Conferência de Paris de 1926. De novo, Conferência de Paris de 1926. Foi uma conferência internacional destinada a estabelecer as principais regras de transporte, as principais regras aplicáveis à utilização de veículos automotores. Inclusive, muitas das coisas que nós usamos até hoje vêm da Convenção de Paris de 1926. Por exemplo, as placas estatigráficas. Os símbolos mais comuns das placas estatigráficas, para quem não sabe o que são placas estatigráficas, são placas de sinalização de trânsito. O símbolo de preferência, o símbolo de cruzamento, o símbolo de curva perigosa. A maioria da base das placas estatigráficas usadas até hoje, elas foram convencionadas em 1926 na Convenção de Paris. A ideia do emplacamento do veículo, que o veículo tivesse uma placa de identificação, é da Convenção de Paris de 1926. A ideia da obrigatoriedade de um exame de habilitação como regra internacional é da Convenção de Paris de 1926. A validade internacional da carteira de habilitação. Poucas pessoas sabem, mas a habilitação brasileira ela tem validade em quase todos os países do mundo. Se você tem a sua CNH aqui no Brasil, em muitos países você pode conduzir veículos com a própria CNH, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, e como é o caso de Portugal também, e em outros países você só precisa daquele livreto com a tradução da carteira de habilitação, que é chamada de Permissão Internacional para Dirigir, PID, que na verdade é sua carteira de habilitação com as informações traduzidas em várias línguas. E essa convenção, essa ideia de carteiras de habilitação emitidas por países que fossem aplicáveis em outro, também é fruto da Convenção de Paris. E a Convenção de Paris também sugere que todos os países signatários criem polícias para fiscalização do trânsito e de suas infrações. O termo que está lá na Carta de Paris é Polícia para Fiscalização de Trânsito e suas infrações. O Brasil é signatário dessa convenção. O Brasil participou da Convenção de Paris em 1926. Em 1928, o então presidente Washington Luiz baixa um decreto formalizando as regras da Convenção de Paris em território brasileiro. É o decreto 18.323. Lá para o pessoal do JUS 21 eu coloco esse decreto no material. Decreto 18.323 do dia 24 de julho de 1928. Esse decreto 18.323 incorpora no Brasil, traz como regra jurídica para o Brasil todas aquelas recomendações da Convenção de Paris, do qual o Brasil é signatário. E também cria a chamada Polícia de Estradas. No decreto estava aprovado, pelo decreto 18.323, estava aprovada no Brasil a Convenção de Paris e o decreto dizia taxativamente que seria criada a Polícia de Estradas. Surge formalmente no direito o embrião do que viria a ser a Polícia Rodoviária Federal lá em 1928. Decore isso. Decreto 18.323 de 1928. Incorpora a Convenção de Paris à legislação brasileira e cria no papel a Polícia de Estradas. O problema, pessoal, é que essa criação da PRF em 1928 foi uma criação meramente formal. Ela foi criada, a criação da Polícia das Estradas, ela foi criada no papel, mas ela não foi executada logo em seguida. Ou seja, tem-se a lei dizendo que o Brasil teria uma polícia de estradas, mas entre 1928 e 1935, esta regra normativa não ganhou efetividade.
criaram a Polícia das Estradas na lei em 1928, mas ela só foi criada de fato em 1935. E por quê? Bom, existem duas explicações, uma interna e uma outra externa. A explicação interna é que o Brasil até hoje sofre de uma desídia gigantesca, de uma indolência por parte do poder público em fazer as coisas. Se é assim hoje, imagina em 1928. Mas tem uma outra questão histórica que vai fazer com que a Polícia das Estradas não saísse do papel logo no início. Em 1929, nós temos o apogeu de uma das maiores crises do capitalismo internacional, que muita gente chama de crise da Bolsa de Valores de Nova York, o que é uma expressão histórica equivocada. Na verdade, um dos fenômenos, um dos acontecimentos dessa crise foi a chamada Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Mas a quebra da Bolsa de Valores de Nova York é só um símbolo de toda uma crise de superprodução que o capitalismo vinha enfrentando, principalmente na segunda metade do século XX. Nós não vamos discutir aqui a fundo a crise, porque não é o objetivo da nossa live, mas apenas para termos uma contextualização histórica. Terminada a Primeira Guerra Mundial em 1918 e assinado o Tratado de Versalhes em 1919, alguns países saíram completamente arrasados, principalmente depois do Tratado de Versalhes. Leia-se principalmente a Alemanha. A Alemanha foi o país mais prejudicado pela assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. É tanto que na década de 20 a Alemanha, que era uma economia muito forte da Europa antes da Primeira Guerra, estava em colapso. O marco alemão virou papel sem valor. A República de Weimar, que é o nome que se dá ao Estado alemão na década de 20, estava enfrentando inflação que chegava a 1000% ao mês. É tanto que a Alemanha da década de 20 é o celeiro para o surgimento das ideias do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é o Partido Nazista, que levou em 1933 Hitler à chancelaria do Reichstag, do parlamento alemão. Então, a Alemanha, que era um país economicamente muito importante da Europa, estava quebrada. Inglaterra e França estavam se reconstruindo ainda dos cacos da Primeira Guerra Mundial. O mundo estava com uma dificuldade de produzir riqueza, no sentido de riqueza material, e os Estados Unidos estavam vivendo uma crise de superprodução. Tinham produzido demais e não tinham para quem vender. O cenário começou a ser criado para uma grave crise da economia internacional. E quando veio o apogeu dessa crise em 29, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil sofreu, mas sofreu valendo. Por quê? Principalmente porque o Brasil era extremamente dependente da exportação de produtos primários. Leia-se o café, a carne, o charque do sul do país, o algodão e o cacau do Nordeste e o látex da Amazônia. A base da balança comercial brasileira era a exportação de café, de carne, de cacau e de algodão e de borracha e de látex. E mesmo que o Brasil exportasse isso para vários países do mundo, toda a negociação era feita na Bolsa de Valores de Nova York. O Brasil dependia de intermediários que negociavam na Bolsa de Valores de Nova York, por exemplo, o café brasileiro que era exportado para a França. O produto que saía do Porto de Santos para o Porto de Lyon, na França, ele tinha sido negociado, porque é uma commodity, ele tinha sido negociado na Bolsa de Nova York 1 ano ou 2 antes. Com a quebra da economia americana, a economia brasileira quebra junto. E o governo da República Velha não consegue se segurar. É tanto que em 1930 a República Velha sai e vem o golpe liderado por Getúlio Vargas, dando início à Era Vargas. Então, seja porque as coisas aqui no Brasil já são feitas muito devagar, seja porque o Brasil estava num cenário de crise econômica e de crise institucional, de mudança de governo, sai a República Velha, começa a Era Vargas, a Polícia das Estradas não foi efetivada. Apenas ali por volta de 1933, 1934 é que as coisas começaram a se acalmar. Começaram a se acalmar porque Vargas tinha conseguido fazer uma Constituição,
que é a Constituição de 34, é tanto que esses 4 primeiros anos da era Vargas é chamado de governo provisório. De 34 a 37 é chamado de governo constitucional, porque foi um período de relativa tranquilidade institucional, visto que ele tinha aprovado uma Constituição. No cenário internacional, a economia voltou a funcionar. Em 1932, os Estados Unidos iniciam o chamado New Deal, lá com Franklin Delano Roosevelt. 2 anos depois, 34, a economia já estava mais ou menos equilibrada. Então o mundo voltou a respirar, o mundo voltou a dar aquela respirada. A Alemanha tinha iniciado um processo de recuperação econômica muito forte, embora liderado pelo Estado nazista, e o fato é que o Brasil estava mais ou menos entrando nos eixos. E aí chegou a hora de se efetivar a Polícia de Estradas, que foi efetivada em 1935, já no governo de Vargas. Ela é criada no governo de Washington Luiz, mas efetivada no governo de Vargas. E em 1935, a Comissão de Estradas e Rodagem, decore esse nome, Comissão de Estradas e Rodagem, que hoje é o DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, através dos seus diretores, nomeou Antônio Félix Filho. Você tem que decorar esse nome, Antônio Félix Filho, para facilitar. Como é o nome do professor de legislação de trânsito do JUS 21? Félix Neto. Aqui é Félix Filho. É só você fazer essa associação. O professor de legislação de trânsito do JUS 21 é Félix Neto. Aqui o nome do cara era Félix Filho. Antônio Félix Filho, mais conhecido como Turquinho. Turquinho foi nomeado para criar a efetividade da Polícia de Estradas, e essa Polícia de Estradas deveria atuar em 3 rodovias. A rodovia Rio-Petrópolis, que hoje é a BR-040, a rodovia Washington Luiz, a Rio-São Paulo e a União Indústria. Para quem não sabe, a rodovia União Indústria, ela liga Petrópolis a Minas Gerais, ao Triângulo Mineiro, a Juiz de Fora. Falei besteira, disse que era o Triângulo Mineiro, mas não é, é a Juiz de Fora. A rodovia União Indústria sai de Petrópolis até Juiz de Fora. O Turquinho, ele foi escolhido junto com um administrador chamado Carlos Rocha Miranda. Decoraram? Antônio Félix Filho é o Turquinho. Foi escolhido junto com um administrador, o cara era até engenheiro, o Carlos Rocha Miranda. O Turquinho, Antônio Félix Filho, e o Carlos Rocha Miranda receberam a incumbência de criar o primeiro quadro institucional da Polícia das Estradas, que deveria atuar inicialmente nessas 3 rodovias. Decoraram quais eram? Rio-Petrópolis, que hoje é chamada de rodovia Washington Luiz, a BR-040. Rio-São Paulo e União Indústria, que saía de Petrópolis até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Tranquilo? Decoraram? Só que tem um fato histórico. Por que o Turquinho? Por que o Antônio Félix Filho? Ele sai do nada, que é uma coisa que os livros de história não contam, ou que os resumos sobre a história da PRF não falam. Parece que ele surgiu do nada. Ele parece um ser iluminado. Pega o Turquinho e bota ele. Tem algum motivo? Claro que tem. Tudo na história tem suas motivações, aqui não seria diferente. O Turquinho, ele vinha fazendo campanha para a criação e a efetivação da Polícia das Estradas desde a segunda metade da década de 20. E ele era muito bem relacionado com diversos automóveis clube do Brasil. E aí uma curiosidade, a escolha do Turquinho tem muito a ver com a existência de automóveis clube no Brasil. Por quê? Vocês hão de concordar comigo que, embora o veículo tivesse se tornado mais barato a partir da década de 10, ele não era um bem de consumo da regra da população. Ele era um bem de consumo de uma elite. Era a classe altíssima, a classe alta e a classe média alta que tinha automóveis. E automóvel era uma novidade. Então era comum as pessoas de posse da cidade, que também eram proprietárias de automóveis, elas usavam o fato de terem automóveis como um elo de ligação e formavam verdadeiros clubes sociais
que uma das pré-condições para você fazer parte desses clubes era, obviamente, ter um automóvel. E os automóveis clubes do Brasil surgiram não só como uma junção de pessoas que compartilhavam, por exemplo, mecânicos. Quem era sócio de automóveis clube, eles tinham mecânicos que prestavam serviço aos seus sócios, eles tinham vantagens para abastecimento, mas não só isso. Muitos automóveis clube tinham sede social, faziam festas de carnaval, festa de ano novo, baile de debutantes. Por exemplo, o Automóvel Clube de Joinville era pau a pau com o Rotary do Rio de Janeiro, em termos de grandeza, de estrutura. E muitos desses automóveis clube acabaram se tornando grandes centros de encontro de pessoas influentes e formadoras de opinião. E o Turquinho tinha um excelente trânsito dentro dos automóveis clube. Ele promovia festas, ele fazia discursos, ele defendia a criação da Polícia das Estradas. E como ele tinha um bom relacionamento nesses automóveis clubes, e dentro desses automóveis clubes estavam a elite da sociedade brasileira, estavam os grandes formadores de opinião e as pessoas que tinham algum dinheiro, foi natural que na hora que alguém pensasse em uma pessoa que entendia de trânsito e que entendia de polícia de estradas, pensasse no Turquinho. Por exemplo, imagina que hoje eu chegasse na internet e dissesse assim, porra, eu preciso de um especialista em manutenção de aviões. Todo mundo vai pensar no Lito, do Aviões de Música. Além dele ser um cara fantástico, ele é um cara muito conhecido no meio. Entenderam? Ah, eu vou pensar aqui num cara que vai lançar uma música de rap, o Condzilla. Todo mundo que curte esse tipo de música conhece o canal do Condzilla no YouTube. Então, o Turquinho, guardado as devidas proporções, era aquela pessoa conhecida e querida por todo mundo. E ele era muito querido, era bom de conversa, era bom de relação. Então, a escolha dele tem muito da influência dos automóveis clube, das pessoas dos automóveis clube que acabaram influenciando o Departamento de Estradas e Rodagem para escolher o Turquinho. E ele precisava de alguém que o ajudasse nos bastidores, e veio o Rocha Miranda. E aí, em 1935, no dia 23 de julho de 1935, o Antônio Félix Filho e o Carlos Rocha Miranda formalizam a primeira estrutura da Polícia de Estradas. E aqui vem uma pegadinha. Cuidado que muita gente confunde o dia 23 de julho com o dia 24 de julho. Por quê? Porque são muito semelhantes. 23 de julho é o dia do Policial Rodoviário Federal. 24 de julho é o dia da Polícia Rodoviária Federal. Eu não tenho dúvida que isso vai ser pegadinha na prova da PRF. Vou dizer de novo. 23 de julho é o dia do Policial Rodoviário Federal. 24 de julho é o dia da Polícia Rodoviária Federal. E por quê? 24 de julho de 1928, decreto 18.323, criando a Polícia das Estradas. Por isso que 24 de julho é o dia da PRF. 23 de julho de 1935, o Turquinho e o Rocha Miranda publicam a primeira estrutura operacional da Polícia das Estradas. Inclusive, o Turquinho nesse dia recebeu a identificação funcional número 1. É por isso que ele é considerado o primeiro patrulheiro rodoviário do Brasil. Como nesse dia surge de fato a Polícia de Estradas, 23 de julho é o dia do Policial Rodoviário Federal. E curiosamente, como era essa estrutura da Polícia de Estradas? Era muito simples. Eram 13 inspetores de tráfego, 13 inspetores de tráfego e 450 vigias que tinham sido cedidos pelo que hoje é o DNR, pela Comissão de Estradas e Rodagens. E aí um outro detalhe, a história oficial fala só no Turquinho e no máximo nesses 13 inspetores de tráfego. Mas quem fazia o serviço pesado dentro da Polícia das Estradas eram esses, aspas, vigias da Comissão de Estradas e Rodagem. Quem eram esses vigias da Comissão de Estradas e Rodagem? Eram, na verdade, funcionários, caçacos de construção civil, que eram contratados já fazendo parte dos quadros da Comissão de Estradas e Rodagem
e que prestavam todo tipo de serviço que a Polícia de Estradas precisava. Por exemplo, se a Polícia das Estradas precisasse fazer um reparo em uma ponte, era designado alguém desse quadro de 450 funcionários, eram funcionários braçais. Eram trabalhadores analfabetos, eram trabalhadores que só sabiam fazer ali aquele serviço pesado e que estavam acostumados a construir estrada, reparar ponte, fazer esse tipo de coisa. Então, tinha uma ponte lá na estrada União Indústria que precisava ser reparada. A Polícia de Estradas pegava algum desses, aspas, vigias da Comissão de Estradas e Rodagem. Tinha muitas áreas da subida do Rio de Janeiro para a cidade imperial de Petrópolis que passaram a ser iluminadas à noite por lampiões de gás. Muitas vezes você não tinha veículos com iluminação suficiente, é uma área perigosa para o trânsito, então o Turquio começou a espalhar lampiões de gás que eram acesos ao entardecer para diminuir os acidentes na estrada Rio-Petrópolis. Só que alguém tinha que ir lá acender esses lampiões, abastecer de querosene, apagar de manhã, eram esses funcionários da Comissão de Estradas e Rodagem. Numa época em que você praticamente não tinha rádio de comunicação, eles se encarregavam de passar recados para os 13 inspetores. Teve um acidente, um vigia mais próximo que sabia, ia onde tinha um telefone e ligava para o Rio de Janeiro, para a central da Polícia das Estradas, para informar. Essa era a estrutura inicial. Também vai ser criado o primeiro posto de policiamento da Polícia das Estradas, que é considerado na história como o primeiro posto da Polícia Rodoviária Federal, que ficava aí na estrada Rio-Petrópolis. Só, pessoal, que até então a atuação dessa Polícia das Estradas era muito incipiente, essa atuação da Polícia das Estradas ainda era muito restrita ali ao eixo Rio-São Paulo. Até que em 1937, a Comissão de Estradas e Rodagem vira Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, pelo decreto 467 de 31 de julho de 37. E a partir daí, o hoje Departamento Nacional de Estradas e Rodagem começa a ampliar a atuação da Polícia das Estradas. Pela primeira vez eles chegam no estado do Paraná, daqui a pouco chegam ali no Mato Grosso, não tinha aquela divisão ainda entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A partir de 37 a Polícia das Estradas começa a se ampliar, mas ainda muito restrita ao eixo Rio-São Paulo, ali muito ligadinha ali, principalmente a rodovia que saía do Rio para Petrópolis e do Rio para São Paulo. Até, pessoal, que nós vamos chegar no ano de 1947. Em 1947, nós vamos ter dois acontecimentos, vamos dizer assim, que vão influenciar muito no marketing da Polícia das Estradas e que vão fazer com que ela passasse a ser conhecida primeiro como Polícia Rodoviária Federal e depois que ela passasse a ser conhecida no Brasil como um todo. Qual é o primeiro marco? Um dos engenheiros do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, que também era escritor e que era um cara muito ligado, numa época que não se falava em marketing, ele era muito ligado nisso, que é o Ciro Soares de Almeida. Ele sugeriu ao então diretor do DNR, na época o senhor Regis Bittencourt, que o nome Polícia de Estradas não era um nome muito legal. Ele sugeriu que o termo Polícia de Estradas fosse substituído por Polícia Rodoviária Federal. Até por um detalhe, a Polícia das Estradas não podia usar uma sigla. Por que ela não podia usar uma sigla? Porque a sigla seria PE, e PE é Polícia do Exército. E a gente sabe que o povo se identifica muito com siglas. Então, o Ciro Soares de Almeida sugeriu a mudança do nome de Polícia de Estradas para Polícia Rodoviária Federal e a adoção da sigla PRF, o que foi aceito pelo diretor do DNR, Regis Bittencourt. Então, a partir de 1947, a antiga Polícia de Estradas agora vira Polícia Rodoviária Federal. O termo Polícia Rodoviária Federal só pode ser usado em 1947 em diante. Mas aconteceu um outro fato histórico aqui também. A partir desse ano, a PRF se torna conhecida no Brasil e no mundo. Por quê?
Em 1947, foi feita uma visita oficial ao Brasil do então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. Para quem não conhece a história dos Estados Unidos, Harry Truman foi o presidente que substituiu o Franklin Delano Roosevelt, quando o Franklin Delano Roosevelt morreu, por óbvio, e foi o presidente que comandou os Estados Unidos nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Truman foi quem autorizou o lançamento das bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima e sobre a cidade de Nagasaki, em 6 de agosto e 9 de agosto de 1945. O Brasil receberia, em 1947, o presidente dos Estados Unidos, que tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial como vitorioso. Os 3 grandes vencedores em termos de projeção política da Segunda Guerra foram o Truman, o Churchill da Inglaterra e o Stalin da ex-União Soviética. O cara era o presidente do único país que tinha bomba atômica naquela época e estava vindo para o Brasil para uma reunião preparatória para a criação da ONU. Um recorte histórico. A ONU, ela tem sua gênesis muito ligada ao Brasil e muito ligada a um chanceler chamado Oswald de Aranha, que foi inclusive o primeiro presidente das Nações Unidas. E uma das reuniões que antecederam a criação da ONU foi feita aqui no Brasil, na cidade de Petrópolis, no Hotel Quitandinha. E o Truman veio participar. Ele desembarcou no Rio de Janeiro, mas ele tinha que subir para Petrópolis de carro. É óbvio que hoje o esquema de segurança para fazer a escolta de um presidente norte-americano seria algo gigantesco e ele não queria de carro. Mas na época não era tão grande assim. Então foi aí que o Ciro teve a brilhante ideia de sugerir ao Turquinho e de sugerir ao comandante, ao Regis Bittencourt, que era o presidente do DNR, que fosse criado um destacamento especial de motociclistas para escoltar o Harry Truman. Foi criado um departamento especial com 25 motociclistas que receberam a preços altamente subsidiados 25 Harley Davidson zeradas. As motos foram compradas nos Estados Unidos e trazidas para o Brasil. Como era para escoltar o presidente americano, venderam por preço de banana. Olha, uma Harley Davidson, onde ela passa, para quem gosta de moto, ela já chama a atenção. Imagina naquela época. Foram compradas 25 Harley Davidsons lindas, zeradas, cromadas. Foi comprado fardamento novo para esses policiais e foi criado um destacamento de 25 batedores que deveriam escoltar o presidente Harry Truman e fazer a segurança dele no trajeto Rio-Petrópolis. Imagina, 1947, o presidente americano recém-vitorioso da Segunda Guerra Mundial, visitando o Brasil, saindo do Rio de Janeiro para Petrópolis de carro. Quem é que está escoltando ele? 25 policiais rodoviários federais, com fardas belíssimas, motos belíssimas, viraram o centro das atenções. Naquela época não tinha televisão, naquela época a informação chegava às pessoas primeiro através do rádio, depois através dos jornais impressos e depois através dos jornais que passavam nos cinemas antes do início dos filmes e mais demoradamente das revistas. Então você pega os arquivos, por exemplo, da revista Cruzeiro, você vai ver páginas e páginas e páginas com fotos dos policiais rodoviários federais que fizeram a escolta, foto das motos, perfil dos policiais. Na época, o grupo Diários Associados do Assis Chateaubriand, ele tinha jornais e tinha rádios mesmo, espalhados pelo Brasil todo, e fez uma cobertura do evento, dando destaque aos policiais rodoviários federais. As moças casamenteiras do Brasil mandavam cartas para o Diários Associados para descobrir quais daqueles homens belos e másculos eram solteiros. Viraram o must da época, viraram o sex symbol da época. Fardados de Harley Davidson, armados, escoltando o presidente americano e a mídia dando total cobertura. Então a PRF acaba se tornando conhecida no Brasil todo, a PRF acaba ganhando uma repercussão nacional e mesmo que a sua atuação naquele momento ainda fosse uma atuação
restrita ali ao eixo Rio, São Paulo, um pouquinho no Paraná, um pouquinho no Mato Grosso, mas, por exemplo, a pessoa que leu o Jornal do Comércio aqui em Recife tomou conhecimento da existência da PRF. A pessoa que leu o Diário da Bahia tomou conhecimento da existência da PRF. Some-se a isso uma época que o Brasil também tinha saído vencedor da Segunda Guerra Mundial. Então foi efetivamente uma grande jogada de marketing. Quando terminou a visita, as motos ficaram no Brasil. 10 ficaram no Rio de Janeiro e as outras 15 foram espalhadas por outros estados. A PRF começava a ganhar força, a PRF começava a se expandir, começava a expandir os seus quadros e começava uma briga interna no governo federal para ver quem iria comandar a PRF. Porque perceba, a PRF estava dentro da alçada do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Dos órgãos executivos do governo federal, dos órgãos executivos que eu digo órgão de criação, construção, o único que tinha uma polícia era o DNR. Desse povo que recebia dinheiro para construir as coisas, o único que tinha uma polícia era o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Aí o que é que começou a acontecer? A polícia rodoviária começou a crescer. Isso dava um respaldo muito grande ao DNR. O DNR já era um órgão muito cobiçado pelo dinheiro que recebia para construir estradas. Agora ele estava se tornando mais cobiçado ainda porque ele tinha uma polícia dele. No começo, quando só eram 13 homens, ninguém queria não. Mas você chega aí em 1953, o contingente entre administrativo, inspetores de tráfego, policiais rodoviários federais, já chegava a quase 600 pessoas. Muita gente queria controlar. E aí começou uma briga dentro do governo federal para ver quem ficava com a PRF. O DNR não abria mão da PRF, mas muita gente achava que a PRF deveria ser subordinada ao Ministério da Justiça. A ponto que em 1958 foi proposta uma lei para acabar com a PRF. A ideia era acabar com a PRF e criar uma outra polícia rodoviária fora do DNR. Vamos acabar com a PRF para diminuir o poder do DNR e criar uma outra polícia rodoviária. E uma curiosidade histórica. O deputado que propôs a extinção da PRF é cearense. É o deputado José Colombo de Souza. Ele, em 1958, apresentou o projeto de lei para acabar com a Polícia Rodoviária Federal. E uma curiosidade, esse cara é ex-prefeito da minha cidade natal. Ele é ex-prefeito do Crato. José Colombo de Souza foi prefeito do Crato nos anos 30, se elegeu nos anos 50 deputado federal pelo Ceará e em 58 tentou acabar com a PRF. E a briga se arrastou aí até 1965. E um detalhe, entre 56 e 60 a PRF ganhou muita força. Por quê? Porque foram os anos JK. Durante o governo JK tem aquela história dos 50 anos em 5 de governo. E uma das coisas que ele fez foi investir na indústria automobilística e na construção de estradas. O Brasil teve um boom da indústria automobilística nos anos 50, final dos anos 50, um boom mesmo. Assim, várias fábricas automobilísticas instaladas no Brasil, começaram a ser criadas as BRs transversais e longitudinais, as BRs de ligação já é na década de 60, e aí você passa a ter uma importância maior ainda da PRF. E quanto mais importante a PRF ficava, mais as pessoas queriam tirá-la do DNR. Não conseguia acabar, não conseguia tirar, a ponto que em 1965 é baixado um decreto. O decreto 56.510, 1965, decreto 56.510. O Brasil já vivia pela ditadura militar, já vivia os auspícios da ditadura militar. Por esse decreto foi criado o Departamento Federal de Segurança Pública, o que hoje seria a Polícia Federal. E, embora a PRF ainda estivesse dentro da estrutura do DNR, a PRF agora responderia ao Departamento Federal de Segurança Pública. O antigo Departamento Federal de Segurança Pública é hoje a Polícia Federal. A partir de 1965, pelo decreto 56.510, de fato, a PRF passava a responder à Polícia Federal. Embora ela ainda continuasse dentro da estrutura do DNR, o DNR perdia poder de decisão. É tanto que o DNR ainda tentou reagir, o DNR tentou criar uma outra polícia rodoviária, chamada Patrulha Rodoviária Federal, que não deu certo.
De fato, a partir de 65, o DNR perde o controle sobre a Polícia Rodoviária Federal e esse controle passa a ser exercido pelo que hoje é a Polícia Federal. E a Polícia Rodoviária só vai crescer de importância, começar a fazer concurso público e por aí vai. Uma curiosidade, pessoal, e eu acho que isso também vai ser cobrado no seu concurso, tá? Eu vou dar uma resumida por causa do tempo. Em 1978, entraram as primeiras mulheres nos quadros da PRF. Em 1978, foi feito o concurso público para ingresso na PRF sem especificar o gênero para o exercício do cargo de policial rodoviário federal. E ao final de todas as etapas do concurso de 78, 5 mulheres foram aprovadas. Então grave isso. O ano em que a PRF passou a contar com mulheres nos seus quadros policiais foi 1978. Para resumir, quando a gente chega com a Constituição de 1988, a Polícia Rodoviária Federal, a partir da Constituição de 88, ela passa a estar subordinada ao Ministério da Justiça, ora como departamento, ora como secretaria. Quando a gente chega no governo Temer, tá? Governo Temer, é criada a Secretaria Especial de Segurança Pública, a PRF é subordinada durante o governo Temer a essa Secretaria Especial de Segurança Pública, mas agora, já no governo do presidente Jair Bolsonaro, a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça foram fundidos. Hoje existe apenas o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, a qual a PRF é subordinada. Tranquilo? Eu dei uma apressadazinha porque o relógio está marcando aqui, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a transmissão, mas assim, é um resumo da história da PRF. Eu acredito que as questões do concurso, pelo que eu vi das poucas vezes que o Sebrasp cobrou história nos seus concursos, ele foca principalmente na parte mais inicial da história, ele foca principalmente naquela parte mais do começo, então a criação da PRF, quando a PRF se torna conhecida, por que é que em 1928 ela foi criada, mas não saiu do papel, mas claro, isso aqui é uma versão resumida. Insisto, a galera que está matriculada no curso da Polícia Rodoviária Federal do JUS 21 tem a aula completa. Eu dei mais de 2 horas de aula sobre a PRF, sobre a história da PRF. E o mais relevante, eu preparei o material para vocês. Todos os principais dados, todas as principais informações, números de decreto, tudo está lá no material para vocês, ok? 2 perguntas interessantes. River, Nath e Nia. Professor, sobre as questões, como acha que será cobrado? Decretos, nomes? Eu não acho que vão lhe cobrar especificamente o número dos decretos, mas nomes e principalmente fatos históricos. Tipo, quando podemos dizer que durante a visita do presidente Harry Truman, a PRF ganha uma repercussão nacional e passa a ser conhecida por parte da população brasileira? Verdadeiro. Ou então, no ano da criação da Polícia de Estradas, os seus primeiros quadros funcionais foram instituídos? Falso. Ou então, o Brasil já tinha legislação de trânsito e polícia fiscalizando o trânsito antes da Convenção de Paris de 1926? Falso. Eu acho que é nesse sentido que as perguntas serão feitas. Juliano, houve um período com 2 polícias atuando concomitantemente? Não. Houve um período em que existiram no papel 2 polícias. A Polícia Rodoviária Federal, agora subordinada no final das contas ao que hoje é a Polícia Federal, e o DNR criou a Patrulha Rodoviária Federal. Só que essa Patrulha Rodoviária Federal, na prática, ela só tinha parte administrativa. O policiamento efetivo era da PRF. O policiamento de rua, o policiamento de rodovia era da PRF, até porque as funções se sobrepunham. Então começaram a fazer contratos, começaram a fazer convênios e a patrulha rodoviária, na verdade, ficava só mais com questões administrativas. Virou um grande cabide de emprego dentro do DNR. Beleza? Bom, é isso aí, galera. É mais ou menos isso aí. Pessoal que está fazendo o curso da PRF no JUS 21, nós estamos na reta final de subir as aulas para vocês, subir a história da PRF, subiu as aulas de ética,
Geografia Política do Brasil começa a subir agora no final dessa semana, enfim, tá ali 98%, 99% do curso já está todo gravado. Continue focado, continue assistindo aulas. E vocês que ainda não conhecem os cursos do JUS 21, vocês que vão começar a estudar esse ano para as carreiras policiais, seja para delegado, seja para agente, seja para escrivão, carreiras jurídicas, enfim, entra lá no site do JUS 21. Eu sempre digo que o JUS 21, principalmente nas carreiras policiais, ele é aquilo que eu sempre sonhei de fazer enquanto professor e de ter os professores fazendo. Eu trabalhei muitos anos em uma outra casa e eu sempre tinha o sonho de fazer de uma forma, de encarar os cursos preparatórios para carreiras policiais de uma forma, e hoje no JUS 21 a gente consegue. Ninguém é perfeito, nós temos falhas, ninguém é perfeito, mas a gente está fazendo tudo que acredita ser fundamental para vocês conseguirem aprovação esse ano, seja na PRF, seja em delegado de polícia, seja o que for. Então, dá uma olhadinha lá no site JUS 21, tem muita gente que diz assim, poxa, PLGG, eu quero uma promoção tal. Olha, veja, a gente não é de fazer muita promoção no JUS 21, isso é uma coisa que quem nos acompanha sabe disso. Eu não sou, eu acho que a gente tem que fazer o curso, fazer o preço do curso e fazer o preço razoável, nem precisa ser o mais barato, nem precisa ser o mais caro. Então, é difícil a gente fazer uma promoção, até porque eu tenho uma equipe de professores pequena, fechada, eu digo isso todos os dias. Eu não abro todo o curso que aparece. Por quê? Porque eu faço questão de trabalhar sempre com os mesmos professores. Entrar hoje um professor novato no JUS 21 é uma situação muito excepcional. Nas carreiras policiais, então, nem se fala, porque eu confio em Paulinho, eu confio em Fázio, eu confio em Félix, eu confio em André, eu confio em Luiz. É gente que eu sei como pensa, é gente que eu conheço a aula, é gente que eu sei do compromisso e da visão que tem. Porque não adianta só você querer dar aula, você tem que saber dar aula dentro do contexto da polícia. Então a gente não abre muitas turmas, porque eu faço questão de trabalhar sempre com a mesma equipe e óbvio isso tem um custo, por isso que a gente não vive dando muito desconto, mas eu sempre digo, o cara que quer fazer o curso do JUS 21, se ele não está com a grana toda, fala comigo, quantas pessoas mandam direct para mim, quantas pessoas eu não mando cupom de desconto, eu não crio voucher de desconto, eu faço tudo que está dentro das minhas possibilidades. É claro, não, eu quero 50% de desconto, isso não existe. Não sei que seja uma promoção muito especial como uma Black Friday, mas eu atendo todo mundo, a galera fala comigo por direct, cara, às vezes teve um problema de acesso, fala comigo por direct, eu só não resolvo se eu não ver, mas eu não quero que o JUS 21 seja o maior cursinho do Brasil, ele não nasceu para isso, mas eu quero que o JUS 21 seja o cursinho onde os alunos tenham orgulho de dizer que estão fazendo o JUS 21 e o cara termina o curso e diga, eu posso até não ter passado, mas os professores me prepararam para passar. Então, eu estou aqui direto ligado. E muita gente quer estudar, não está dando, eu não tenho o dia todo. Manda direct para mim, eu respondo a todo mundo por direct. Eu tento sempre ajudar dentro das nossas possibilidades. Beleza? Então, se quiser fazer algum curso do JUS 21, se quiser ser nosso aluno, não está com a grana toda, manda um direct. Que se eu puder, for algo dentro das nossas possibilidades, tenha certeza que eu vou lhe ajudar e tenha certeza que lá no JUS 21 eu trabalho diuturnamente junto com a equipe de professores, junto com o Maurício, que é quem toca a OAB, para que você tenha a melhor qualidade possível. Beleza? Por hoje eu vou ficando por aqui. Valeu demais, galera. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.